O tema deste tutorial trata de travejamentos, ou também muitos conhecem esta peça com o nome de presilhas. Bem, o travejamento ou as presilhas são elementos que compõem uma barra e fazem união de dois perfis componentes desta barra. O travejamento ou a presilha podem ser em chapas, podem ser utilizados através de parafusos interligando diretamente os dois perfis componentes desta barra longitudinal. Podem ser um outro perfil unindo esses perfis principais. No nosso exemplo, eu vou tratar de travejamentos a partir de chapas. Então, eu vou ter dois perfis, um de costa para o outro, como sendo os perfis que vão compor essa barra. E a interligação entre esses perfis vai se dar através de chapas de travejamento. Neste caso, eu tenho os perfis da barra, perfil U, e tenho a peça de travejamento, que é essa chapa aqui. Bem, a distância máxima entre essas peças de travejamento, a norma define como sendo 50 vezes o raio de giração mínimo de um perfil isolado. Neste caso, suponhamos que esse seja o eixo Y do perfil e este seja o eixo X. O raio de giração mínimo se dá em torno ou em relação ao eixo Y. Lembremos-nos que o raio de giração ele é definido matematicamente como sendo a raiz do momento de inércia dividido pela área do perfil. Estamos falando a respeito de distância entre travejamentos. Neste caso, o espaçamento máximo deve ser menor ou igual a 50 vezes o raio de giração mínimo de um perfil. Notem, alguns autores usam a notação como sendo I, outros usam a notação como sendo R. Neste caso, de um perfil U isoladamente. Só para vocês terem uma ideia de quanto esse elemento chamado enrijecedor faz acrescer a carga admissível a uma peça submetida à compressão, eu vou pegar como exemplo duas situações. Uma desta seção sem travejamento e outra usando o travejamento. No primeiro caso, nós vamos considerar que nós temos dois perfis com as extremidades consideradas como rótulas e sem travejamento entre eles. Vamos considerar a distância entre essas rótulas de 3.500 milímetros. Passando um corte por esta posição, nós temos essa situação. Suponhamos esses perfis afastados 100 milímetros
um do outro. Se considerarmos os dois perfis como sendo perfis US de 200 por 60 por 4,75 milímetros, e esse sendo um aço A36, notem como essas barras não estão sendo travejadas entre si. Esta carga que for aplicada de compressão nessa barra, a metade desse esforço vai para cada perfil, vai se descarregar sobre o eixo de gravidade. Vamos considerar a carga de compressão. Para este caso, com essa seção e esse espaçamento, esse perfil ele terá o raio de giração em relação ao eixo X de 7,38 centímetros e o R em relação ao eixo Y de 1,77 centímetros. Bem, a carga admissível para esta seção sem travejamento, segundo a norma 143, pegando como exemplo, cada perfil vai admitir uma carga de 5.024 kg. Então, esta carga total admissível seria 2 vezes 5.024 quilos, que dá 10.108 kg de força. Bem, esta é a carga admissível para esse perfil de 200 por 60 por 4,75 mm de espessura e um aço A36. Agora notem o quanto esse perfil resiste quando ele for um perfil travejado. Neste caso, vamos considerar esse perfil com as mesmas bitolas e mesmas especificações de aço do exemplo da seção sem travejamento. Nosso travejamento ele vai se dar de acordo com essa perspectiva aqui. Então nós vamos ter uma barra de travejamento por cima e outra barra de travejamento por baixo. Eixo Y e eixo X. Bem, esta barra também vai ter comprimento de 3.500 milímetros. Só que agora esta barra ela terá elementos de travejamento, que são essas aqui. E a distância máxima entre essas peças de travejamento, como eu havia falado antes para vocês, 50 vezes o R mínimo de um perfil. Bem, nesta condição, que vamos chamar condição 2, e esta condição 1. Para essa condição 2, este perfil composto com travejamento, esta carga FC, ela vai se aplicar exatamente no centro deste conjunto, uma vez que esse conjunto está sendo um só, com os perfis compondo e o travejamento dando esta união. Para este caso, notem, o raio de giração em relação ao eixo X é o mesmo
do anterior. Por quê? Notem, esta é a fórmula do raio de giração. No caso, eu tenho o dobro da inércia, mas eu também tenho o dobro da área. O raio de giração em relação ao eixo Y, aqui agora vem o pulo do gato, vai ser 6,56 centímetros. Neste caso, esta carga FC admissível será igual a 32.895 quilogramas força. Notaram a diferença que faz o uso do travejamento numa peça submetida ao esforço de compressão? Então, estamos tratando de travejamentos. E lembremos-nos, sempre lembrando, isto é apenas uma dica. Vai, um abraço!